Lei Orgânica Municipal, de 31 de dezembro de 2000. Promulgada em dezembro de 2000. Preâmbulo. Nós, representantes do povo do município de Portão, respeitando os preceitos da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgamos, sob a proteção de Deus, a presente Lei Orgânica, que constitui a lei fundamental do município de Portão, com o objetivo de organizar o exercício do poder e fortalecer as instituições democráticas e os direitos da pessoa humana. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O município de Portão, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Rio Grande do Sul, exercendo a competência e autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, asseguradas pela Constituição da República, organiza-se nos termos desta lei. Artigo 2º. São símbolos do município a bandeira, o brasão e o hino. Artigo 3º. É mantido o atual território do município, cujos limites só podem ser alterados nos termos da legislação estadual. Título 2. Do Poder Municipal. Artigo 4º. O poder municipal pertence ao povo, que o exerce através de representantes eleitos para o Legislativo e Executivo, diretamente, conforme estabelecido por lei. Artigo 5º. Os poderes legislativo e executivo são independentes e harmônicos, vedada a delegação de poderes entre si. Artigo 6º. É dever do poder municipal, em cooperação com os outros municípios, com o Estado e com a União, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos, difusos e sociais estabelecido pela Constituição Federal. Artigo 6º. A publicação de leis e atos municipais, salvo se houver imprensa oficial do município, será feita em órgão da imprensa local ou regional, ou por afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme a hipótese. Parágrafo 1º. A publicação de atos não normativos, pela imprensa, poderá ser resumida. Parágrafo 2º. Os atos de efeitos externos só produzirão efeitos após sua publicação. Parágrafo 3º. A escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e atos municipais deverá ser feita por licitação em que se levarão em conta não só condições de preço, como as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição. Título 3. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1. Do Poder Legislativo. Seção 1. Da Câmara de Vereadores. Artigo 7º. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara de Vereadores, composta por 11 membros, eleitos dentre os cidadãos maiores de 18 anos e no exercício dos seus direitos políticos. Artigo 8º. Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município, especialmente 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação estadual e federal, no que couber. 3. Legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar qualquer renúncia de receita. 4. Votar as leis orçamentárias. 5. Autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. 6. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções. 7. Autorizar a concessão de serviços públicos. 8. Autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais. 9. Autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais. 10. Autorizar a alienação de bens imóveis municipais. 11. Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo. 12. Criar, alterar ou extinguir cargos, funções e empregos públicos e fixar a remuneração da administração direta e indireta. 13. Aprovar o plano diretor, a legislação de controle de uso, de parcelamento e de ocupação do solo urbano. 14. Inconstitucional. 15. Criar, estruturar e atribuir funções às secretarias e às entidades da administração pública. 16. Autorizar a alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos. 17. Delimitar o perímetro urbano e o de expansão urbana. 18. Aprovar o Código de Obras e Edificações. Artigo 9º. Compete privativamente à Câmara de Vereadores. 1. Eleger sua mesa, bem como destituí-la, na forma regimental. 2. Elaborar seu regimento interno. 3. Dispor sobre seu funcionamento, organização, cargos, funções e empregos de seus serviços. 4. Dar posse ao prefeito e vice-prefeito,
conhecer de sua renúncia e afastá-los, definitivamente, do exercício do cargo, nos termos da lei aplicável ao fato. 5. Conceder licença, para afastamento, ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores. 6. Autorizar o prefeito a se ausentar do município por mais de 15 dias consecutivos. 7. Criar comissões especiais de inquéritos. 8. Convocar os secretários municipais ou responsáveis pela administração direta e indireta, para prestar informações sobre matéria de sua competência. 9. Tomar e julgar as contas do prefeito. 10. Zelar pela preservação de sua competência legislativa, sustando os atos normativos do Executivo que exorbitem de seu poder regulamentar. 11. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 12. Conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria e homenagem à pessoa que reconhecidamente tenha prestado serviço ao município. 13. Criar, organizar e disciplinar o funcionamento das comissões da Câmara Municipal. Seção 2. Dos vereadores. Artigo 10. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, na circunscrição do município. Artigo 11. Aplicam-se aos vereadores os casos de incompatibilidades e de perda de mandato, no que couber, os artigos 54 e 55 da Constituição Federal. Artigo 12. O vereador poderá licenciar-se: 1. Por motivo de doença devidamente comprovada. 2. Em face de licença gestante. 3. Para desempenhar missões temporárias de interesse do município. Parágrafo único. Para fins de remuneração considerar-se-á como em exercício o vereador: 1. Licenciado nos termos dos incisos 1º ou 2º do caput deste artigo. 2. Licenciado na forma do inciso 3º, se a missão decorrer de expressa designação da Câmara ou tiver sido previamente aprovada pelo plenário. Artigo 13. No caso de vaga ou de licença de vereador superior a 30 dias, o presidente da Câmara convocará imediatamente o suplente. Seção 3. Da mesa da Câmara. Artigo 14. Imediatamente, após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais votado dos presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa, que ficarão automaticamente empossados. Artigo 15. A eleição para a renovação da mesa realizar-se-á, anualmente, na segunda sessão ordinária, do mês de dezembro. Artigo 16. O regimento interno disporá sobre a composição e atribuição dos membros da mesa. Artigo 17. O mandato da mesa será de 1 ano. Seção 4. Das sessões. Artigo 18. A Câmara de Vereadores reunir-se-á anualmente em sua sede, em sessão legislativa ordinária, de 1º de janeiro a 15 de janeiro, de 1º de março a 15 de julho e de 1º de agosto a 31 de dezembro, ficando em recessos de mais períodos. Artigo 19. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação dos projetos de lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento. Artigo 20. A Câmara se reunirá em sessão ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser seu regimento interno. Artigo 21. As sessões extraordinárias serão convocadas, na forma regimental, no período de recesso, pelo prefeito ou pela maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo único. Durante a sessão legislativa extraordinária, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convocada. Seção 5. Das comissões. Artigo 22. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com atribuições previstas no regimento interno ou no ato de que resultar a sua criação. Artigo 23. Em cada comissão será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos que participam da Câmara. Artigo 24. As comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprios da autoridade judicial, além de outros previstos no regimento interno, em matéria de interesse do município, e serão criadas pela Câmara, mediante
Requerimento de 1/3 de seus membros.